Olá pessoal, saudações a todos, curtam o vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal. Para quem não me conhece, sou o Mestre Anjo Negro, sacerdote de Quimbanda, raiz, tradição. Vamos falar sobre São Jorge, vamos falar sobre Ogum e entender um pouco sobre os dois. Claro que eu não vou falar tudo o que quero, porque nem tenho como. Isso aqui é somente um vídeo e um simples vídeo, mas eu vou deixar uma baita sabedoria através dele. Vamos lá. Ogum e São Jorge é a mesma pessoa? A resposta é sim. Porém, a resposta também é não. No outro mundo, sim, eles são o mesmo. Mas aqui nessa terra, não. Eles não são. Vamos entender as coisas. Isso me foi perguntado ontem. Eu vi o povo brigando por causa disso. E quanto mais o dia passa, mais geral na internet vem brigando por causa disso. Sendo que a realidade é fácil de entender. Quem realmente tem algo para cultuar vai focar naquilo ali. Não vai ficar focando em brigar e espalhar nos quatro cantos da terra. Ah, que o seu não existe, o meu é certo. Quem realmente tem algo mesmo não vai viver assim. E agora vamos lá. São Jorge e Ogum é o mesmo? Sim, são. E ao mesmo tempo não são. Tudo tem sua hora certa na vida, tudo tem seu momento. No mundo antigo, as pessoas olhavam para o sol e até hoje é assim, nada muda. Havia várias civilizações lá no começo, né? E cada uma olhava para o sol e chamava o sol de um jeito. Por exemplo, o pessoal da Mesopotâmia, porque houve essa época, né? Onde tínhamos de um lado a Mesopotâmia e do outro lado o Egito. Um tinha rixa com o outro, porque um era mais desenvolvido, que no caso eram os egípcios, né? Eles eram mais desenvolvidos que os sumérios. Então um tinha rixa, briga, raiva com o outro. Porém, olha que interessante. Os sumérios olhavam para o sol e o chamavam de Shamash. Os egípcios que estavam do outro lado olhavam para o sol e o chamavam de Ra. Mudou alguma coisa? Não, não mudou nada. Só o que mudou foi o nome. Aquilo ao qual os sumérios estão se referindo é ao sol, chamando ele de Shamash. Os egípcios também estão se referindo ao sol, chamando ele de Ra. O sol vai mudar só porque as pessoas estão chamando ele de forma diferente? Não, ele vai continuar sendo o sol. Porém, há algo interessante aqui. Mesmo o sol sendo chamado por vários nomes, ele sempre será o sol. Ele nunca vai mudar, deixar de ser o que ele é por causa da opinião de seja lá quem for. Porém, a forma como as civilizações enxergarão esse sol e buscarão se aproximar dele, aí realmente são formas diferentes. É aí que vai entrar a resposta que eu dei. Ogum, sim, ele é São Jorge. Ao mesmo tempo, não. Ele não é. Porque é como eu falei, né? Lá no outro mundo ele é sim, mas nesse mundo não é. Vamos a mais uma vez a duas falas agora, né? Vamos às duas falas. Vou deixar a primeira e a primeira é: imaginemos que aqui está o sol. E aqui tem uma civilização. E aqui tem outra. Entende? Aqui é uma civilização, aqui é outra. E aqui em cima está o sol. Bora usar a imaginação para entender. Então, existe somente as civilizações e nada mais que isso. Então o sol, que não vai sair do seu lugar, ele envia como se fosse fachos de luz. Ele envia um facho para cá e ele envia um facho para cá. Aqui vai nascer São Jorge e aqui nascerá o Ogum. Porém, seja um, seja outro, os dois são manifestações do mesmo raio solar, o qual baixou, desceu na Terra. Cabala é isso. A Cabala, a sabedoria, foi a primeira coisa que chegou no planeta, que surgiu no planeta. E depois dela é que vai vir as demais coisas. Aquele que chega primeiro sempre chega para abrir caminho para que os outros possam adentrar. E é isso. Então sim, lá no outro mundo, São Jorge e Ogum é o mesmo. Mas aqui nessa Terra eles não podem ser o mesmo, porque isso é Cabala. E o Criador ele tem um plano para a humanidade. E a humanidade é nada mais que o jogo, o brinquedo, o holograma dele. E é isso, onde o Todo-Poderoso se diverte. Somente as religiões antigas, os cabalistas, são capazes de entender do que estou falando e por que estou falando.
Então eu vejo muita briga das pessoas de forma geral, brigando, porque o Ogum é São Jorge, o outro diz, é que não é, e fica nessa briga. Não tem negócio de brigar. O que tem é que respeitar, cada um faça o seu, respeito do outro, e é isso. Então lá no outro mundo, São Jorge e Ogum é o mesmo, mas nessa terra não são, porque é o que eu falei, são avatares, nasceram em corpos diferentes. O povo do Brasil é burro por nascimento. Jamais vão entender do que eu estou falando. Que é possível sim uma alma habitar dois corpos. Porque as pessoas não entendem o que é alma, quer limitar tudo, só porque elas são limitantes. Porém lá na Índia, é normal, eu estudei isso aí. É normal que nasce várias pessoas com cauda, rabo, literalmente. E o indiano, ele reconhece que todas essas pessoas que nasceram com cauda são o Deus macaco. Mas aí é que tá. São várias pessoas que nascem com cauda, mas cada uma fala de um jeito único, vive de um jeito único, age de um jeito único. A isso a gente chama de avatar. Então o sol, né? Tô representando Deus, Ogum. Tô representando Deus como o sol, né? Então o sol, ele é muito grande. Ele não tem como vir à Terra. O que ele manda são fagulhas de si mesmo. E essas fagulhas vai cair na civilização tal, na civilização outra. E aí as pessoas nascem já divina, né? É o divino que veio à Terra. O hinduísta, ele é a melhor pessoa para entender do que eu estou falando, porque ele vive o que eu aqui estou agora falando. Então nasce várias pessoas ali com cauda. Todas elas são sim o Deus macaco. Uma respeita a outra. E é isso. Elas olham uma para a cara da outra e reconhecem. Eu não sou você, não aqui na Terra, mas lá no outro mundo, nós dois somos um só. É o famoso avatar. Ser humano do Brasil, ele não é capaz de entender isso não. Então São Jorge e Ogum é o mesmo. E ao mesmo tempo eles não são. Porque quem influenciou a criação da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, foi os muçulmanos. Houve muita influência da cultura muçulmana. Devido a esse fator importantíssimo, é que na Umbanda, né, você vai ver o Ogum São Jorge. É errado isso? Não, não é errado. Mas também não é certo, porque vai contra as próprias leis do islamismo, né? E é isso. Então lá no outro mundo, eles são o mesmo, mas aqui nessa terra não são. E é isso. Se eu for focar na cabala, é certo sim você entender o Ogum e ao São Jorge, entender. Agora é errado cultuar os dois. Isso é o que vai nos ensinar a cabala, porque vai contra as ordens do Criador, a lei dele, perante esse jogo que é a vida, né? Vai contra as intenções primordiais dele. Então perde a lógica. Porém, tá entendendo? Porém, isso não quer dizer que Ogum e São Jorge não sejam o mesmo, porque são sim. A cabala explica isso. Porém, na Terra, aqui no mundo, né? Eles não podem ser cultuados como se fosse o mesmo. Vai contra as intenções do Criador. Mas eu vou deixar uma fala legal. Na África, São Jorge também é Ogum. Por exemplo, na região de Uidá. Na região de Uidá, a fé católica e a fé voduísta, a fé nos vodunces, os deuses primordiais, é uma coisa só. Existe algo bacana. A Igreja Católica da África não é a mesma Igreja Católica do Brasil. Não é a mesma Igreja Católica de Roma. A Igreja Católica da África, ela não quer mudar a fé dos africanos. Ela não quer que eles abandonem as suas raízes. Ela só quer ficar pertinho ali, porque gosta. E vice-versa, eles também gostam lá do catolicismo, porque só acrescenta. Então não é a mesma igreja do Vaticano, não é a mesma igreja que tem no Brasil. E outra, aqui no Brasil, o Ogum ele só é São Jorge devido à igreja dos pretos na Bahia. Porque em igreja católica nenhuma o Ogum é aceito. Jamais. Só isso acontece no Brasil, isso aí devido à igreja católica da Bahia, a igreja dos negros. Se não fosse isso, Ogum não seria São Jorge no Brasil. E é isso. Então sim, ele é São Jorge sim. Mas para quem não acredita, só respeita a fé alheia. Foca na tua, vai cuidar da tua vida. E é isso. Porém lá no outro mundo eles são mesmo. Já nessa terra aqui eles não podem ser, porque vai contra o jogo da vida. Que aqueles que organizaram a religião já sabiam de tudo isso. Então é isso aí. É daí que vai surgir a fé, né? A fé em sincretismo.
justamente por causa disso, né? Porque são pessoas que o espírito deu a elas uma inteligência, um discernimento para enxergar além do que os olhos físicos podem ver. Essas aí enxerga realmente. Fulano está chamando de um nome, ciclano está chamando de outro. Cultuamos de formas diferentes, porém o ser a quem estamos a cultuar é o mesmo. Aí eu volto para a comparação que eu fiz lá no começo, né? Tínhamos a civilização egípcia e tínhamos a civilização suméria. Um olhava para o sol, chamava de Shamash. O outro olhava para o sol e chamava de Ra. Os dois cultuavam o sol, adoravam o sol, idolatravam o sol, porém cultuavam o sol de forma diferente. E nem por causa disso o sol vai deixar de ser sol. Nem porque um cultuava da forma diferente do outro, o sol não deixava de aparecer todo santo dia para aquelas duas civilizações. É isso que o povo tem que entender. Então é isso. Nesse planeta, São Jorge é São Jorge. Ele é branco. Tá ligado ao catolicismo. Ogum é Ogum. Ele é negro, tá ligado à África. Isso é aqui no planeta. Porém, lá no outro mundo, os dois são o mesmo. Só há um. Igual a comparação ao Sol. Fulano chama de um nome, ciclano chama de outro. Mas o Sol não vai deixar de ser Sol. Independente de o nome ser diferente e a forma de cultuar ser diferente, o Sol não vai deixar de ser Sol. A mesma coisa ocorre com Ogum. Cabala, no céu literal. É isso que eu venho apresentar como sabedoria por meio desse vídeo aqui. Mas é isso aí. Lá na África eles entendem muito bem que Ogum e São Jorge é o mesmo. Ao menos na região de Uidá, eles sabem do que eu estou falando. Eles não vêem problema algum nisso, porque eles entendem de Cabala. Lembrando que foi praticado Cabala aqui no Brasil. Foi chamada de Cabula no tempo do Calundu. E foi depois da Cabula e ainda no tempo da Cabula que começou a se formar as práticas que lá à frente iam ser chamadas de Ubanda, Quibanda e Candomblé. Houve muita influência maçônica e cabalista por parte dos islâmicos. Então é isso. A Ubanda tem cabala lá dentro, mas eles não sabem, nem sonham. Com o Candomblé é a mesma coisa, mas eles não sabem, eles nem sonham. Só o que eles sabem fazer é criticar quem tiver à sua frente, que no caso é o bandista, né? Aí isso aí o pessoal do Candomblé sabe fazer melhor do que ninguém. É pisar quem tá à frente e querer humilhar, se achar demais, né? Mas é isso aí, é igual a comparação ao sol. Lá no outro mundo eles são o mesmo, mas nessa terra não pode ser, porque é a intenção primordial do Criador, é ver uma cultura brigar com a outra. Não foi ele mesmo que falou que colocaria nação contra nação, reino contra reino? Conseguiu. Então é isso. Ogunhê, salva a força de Ogum poderoso, salve São Jorge poderoso. Lá no outro mundo são só, mas na terra, cada cultura no seu lugar. Quando o Criador fez a terra, ele tinha uma intenção. E as pessoas, desde o começo, tentam a destruir. Isso ele não aceita não. É como eu falei, ele permite entender ele, mas não que você queira ultrapassar os planos dele, os desejos e vontades dele. Então lá no outro mundo, São Jorge e Ogum é o mesmo. Torno a repetir. Para o indiano é muito fácil entender espiritualidade. Para o africano é fácil entender espiritualidade. Só o brasileiro que não consegue entender nada, porque ele quer se achar, quer ser o bambambam, e no final só faz merda. Qualquer um é capaz de entender o que eu estou falando. Tem aqui a civilização suméria, de um lado, do outro lado a civilização egípcia. Uma civilização olha para o sol, chama de Ra, a outra olha para o sol, chama de Shamash. Cada civilização cultua o sol de forma diferente, mas nem por causa disso o sol vai deixar de ser sol. Ele vai continuar aparecendo para aquelas duas civilizações. Mesmo cada uma enxergando o sol de forma diferente, ele vai continuar aparecendo para as duas civilizações. O mesmo é com Ogum. Esquece o nome Ogum, esquece o nome de São Jorge, foca na personalidade, a personalidade de um guerreiro, de um protetor, daquele que vem para guiar e abrir caminhos. São Jorge faz tudo isso, Ogum também, justamente porque lá no outro mundo são o mesmo, assim como o sol, porém na terra são formas diferentes de se cultuar aquele que é o mesmo, o guerreiro, a energia do guerreiro. Porque eu já conheci sacerdotes da antiguidade e que me ensinaram isso. O que a gente está fazendo aqui, olha, é cultuar a energia. Então aquele pessoal entendia do que eu estou a falar. Ogum e São Jorge é o mesmo. Lá no outro mundo, mas aqui na terra e na tua vida eles não podem ser. E é isso, é aquele povo entendia. O que a gente está cultuando aqui é a energia do guerreiro.
Por isso a chamamos de São Jorge, chamamos de Ogum. Aqueles sacerdotes e sacerdotisas da antiguidade não estavam muito ligando para o nome. Eles estavam ligando mesmo para quem está por detrás daquele nome ali se apresentando. E era o guerreiro, é claro, né? Então salva a força de Ogum, salva a força de São Jorge. E é isso, salva a força da cultura. Porque o Criador, ele é o Criador da cultura. Mas isso o ser humano brasileiro, na sua capacidade pequena e limitante, não consegue compreender. Inscreva-se no canal, curte o vídeo, deixa o like. Salve o Exu Caveira, salva a bandeira da Quimbanda. E tinham me perguntado ontem sobre Ogum, né? Tá aí a resposta. E a resposta é cabalística. Só há um, mas esse um deseja ser cultuado de formas diferentes. É igual a moeda, ela só é uma, porém ela tem duas formas diferentes. Assim é também o Criador. Ele gosta de tudo isso.